Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo presidente da Matra 15, juiz Alessandro Tristão. Tendo em vista que todas as autoridades já foram devidamente saudadas e individualmente nominadas, permito-me repetir a liturgia inicial dos cumprimentos de forma sintética. Assim, cumprimento todas as autoridades novamente aqui presentes, nas pessoas do excelentíssimo desembargador, Dr. Flávio Alegrete de Campos Cooper, digníssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, do excelentíssimo juiz, Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região, a Matra 15, e do excelentíssimo juiz, Dr. Renato Henri Santana, presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ANAMATRA. Externo também meus cumprimentos iniciais a todos aqueles que se fazem presentes aqui hoje. É uma honra recebê-los nesta solenidade. Sejam bem-vindos e sintam-se acolhidos. Quem somos nós? A que viemos? Para onde vamos? Essas são as 3 perguntas que me proponho a responder aqui esta noite. Não em termos metafísicos, mas em nome e no contexto desse grupo, que hoje assume a diretoria e as comissões extraestatutárias da Matra 15 e, pela primeira vez, assume a diretoria e o conselho acadêmico da recém-criada Escola Associativa dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região. Quem somos nós? Em primeiro lugar, gostaria de citar Martin Luther King, justamente para dizer quem nós não somos. E nós não somos quem nós gostaríamos de ser. Nós não somos ainda quem nós seremos, mas graças a Deus, nós não somos mais quem nós éramos. E se não somos mais quem nós éramos, e talvez sejamos todos mesmo uma metamorfose ambulante, ainda assim remanesce a pergunta de fundo: quem somos nós? Para melhor respondê-la e fazer jus às origens tão bem lembradas pela desembargadora Rita de Castro Apencal Bernardino de Souza, socorro-me nas explicações de engenheiros, ainda que engenheiros do Havaí. Um dia nos disseram quem eram os donos da situação. Sem querer, eles nos deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro. Como um dia comum. Somos quem podemos ser. Sonhos que podemos ter. É isso. Esse grupo reúne pessoas que têm e compartilham os sonhos que podemos ter. São sonhos grandes, confessamos, mas do tamanho dos nossos desafios. Assim, somos um grupo que não tem medo das mudanças. Temos medo, isso sim, de que as coisas nunca mudem. A que viemos? Nesse contexto da disparada de Geraldo Vandré, sinto-me à vontade para repetir algo que nem falaria. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou dizer. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. E até por isso é bom que se diga desde logo: não viemos sonhar. Os sonhos já os temos. Viemos lutar pelos sonhos que podemos ter. E pelo que lutaremos então? A luta é pela dignidade da magistratura. A luta é também pela dignidade da magistratura. E a luta será, enfim, pela dignidade da magistratura. Vejam,
poderia aqui, agora, fazer referência a todas as bandeiras que constaram em nossa proposta programática. Mas isso seria enfadonho e desnecessário. Os compromissos estão aqui, expressos e firmados. Prefiro, nesta oportunidade, indicar claramente qual será a linha de atuação política do grupo e que a prioridade é a luta intransigente pela dignidade da magistratura. Dignidade que sucumbe ante o contínuo processo de comprometimento da saúde e das condições de trabalho, em primeiro e segundo graus. Dignidade que é sepultada pelo permanente desrespeito às prerrogativas da magistratura. Dignidade, enfim, que se apequena ante a constante desvalorização da carreira. O resultado se vê a olhos nus. Fuga e dificuldade de preenchimento dos quadros da magistratura. Assim, porquanto cada vez mais no Poder Judiciário, nos demais poderes da República, nos estados e nos municípios, existem cargos e funções com vencimentos, direitos, garantias e benefícios superiores aos da magistratura. A carreira da magistratura tem sido sistematicamente minada. Não há mais, como outrora, mecanismo de valorização e reconhecimento do tempo de serviço. Não há mais para quem nela ingressa agora direito à aposentadoria integral e com paridade de vencimentos. Até por isso, as margens plácidas do Paranoá devem ouvir nosso brado, se não heróico, pelo menos retumbante, no sentido de que esse estado de coisas é inaceitável. Juiz é juiz por vocação, não por doação. Chega a trabalhar mais de 60 horas por semana e, se tem responsabilidades à altura de seu cargo, também deve ter vencimentos e garantias na mesma medida. A luta, sem dúvida nenhuma, é pela dignidade da magistratura. E, para tanto, a partir de hoje, em nome de todos os associados da Matra 15, estarei sempre disponível, onde e quando for necessário, especialmente ao lado da Ana Matra, presidente Renato, para levar essa mensagem de indignação e para lutar contra esse estado de coisas. Esse é o meu compromisso. A ele me dedicarei. Compromisso que espero ver cumprido ao lado de uma Ana Matra, a partir do final de maio, capitaneada pelo colega Paulo Schmidt, que muito nos honra aqui com sua presença essa noite. Colega que tenho certeza continuará a empreender as lutas da atual gestão. E é nesse contexto que afirmo: não temos estado calados. Entretanto, o protagonismo que esperávamos não foi assumido pela cúpula do Poder Judiciário. Não temos estado silentes. Entretanto, a recente possibilidade de reversão integral das perdas inflacionárias foi assassinada pelo Poder Executivo e enterrada pelo Poder Legislativo. Causa mortes? E aqui o legista sou eu? Omissão dupla e qualificada do Supremo Tribunal Federal. Omissão na interlocução com os demais poderes da República e omissão na prestação jurisdicional propriamente dita. Esta, em virtude do abandono das inúmeras medidas judiciais que ali tramitam e que poderiam estancar algumas das graves violações constitucionais que têm sido infligidas à magistratura. A luta, sem dúvida nenhuma, é pela dignidade da magistratura. E essas omissões do Supremo Tribunal Federal têm raízes históricas. Raízes históricas no modelo estrutural e no estágio político e institucional da magistratura brasileira. Infelizmente, são raízes
raízes do tipo estrangulantes, que impedem a circulação da seiva da independência pelos ramos do judiciário. Não nos enganemos. Falta-nos cada vez mais independência, independência interna, independência administrativa, independência financeira e, sobretudo, independência política. Essa lógica é perversa, o ciclo vicioso, e temos nossa parcela de culpa. Até por isso, cabe-nos, neste país, o mais rápido possível, pôr fim a esse estrangulamento e fazer florescer o estágio democrático contemporâneo da magistratura. Nele, a democratização do Poder Judiciário. Nele, a eleição direta para os dirigentes pelo voto igualitário de todos os magistrados. Somente essa democratização poderá criar o substrato com legitimidade para promover a oxigenação nas estruturas decisórias e representativas da cúpula do Poder Judiciário. Apenas essa democratização tem o condão de fazer chegar com a força necessária na cúpula do Poder Judiciário esse sentimento de abandono e subrepresentação que pulsa em nossas veias. Enfim, tão só essa democratização pode refrear na cúpula do Poder Judiciário a ânsia pela violação do princípio do não retrocesso e, por que não dizer, desse entreguismo dos direitos mais básicos da magistratura brasileira. A luta é, sim, pela dignidade da magistratura. A isso viemos. Dignidade que envolve, entre outras questões, saúde e qualidade de vida, condições de trabalho e segurança, prerrogativas, remuneração e democratização institucional. A isso viemos, a isso nos comprometemos. Esse é nosso norte, sul, leste e oeste. E se todas essas lutas são e serão possíveis, isso se deve a tantas pessoas que não há como nominá-las uma a uma nessa oportunidade. Entretanto, alguns agradecimentos são necessários e peço licença para fazê-los. Em primeiro lugar, agradeço aos associados, razão de ser da Matra 15 e da SMAT 15. Obrigado pela confiança depositada e pela votação sem precedentes na história das associações. Em segundo lugar, agradeço a todos aqueles que contribuíram, direta ou indiretamente, para a construção da Matra 15, que hoje herdamos e desfrutamos. E faço esse agradecimento nas pessoas de cada um dos ex-presidentes da entidade. Genésio Vivanco Solano Sobrinho, Guilherme Pivete Neto, em memória, Yara Alves Cordeiro Pacheco, Antônio Bosco da Fonseca, Gerson Lacerda Pistori, Lorival Ferreira dos Santos, Francisco Alberto da Mota Peixoto Jordani, Marcos da Silva Porto, Renato Henri Santana, Samuel Hugo Lima, Firmino Alves Lima, Ana Paula Pellegrina Lockman, Flávio Landi e Guilherme Guimarães Feliciano. Esse grupo é tão seleto que reúne nada menos do que 6 corintianos. E é nesse contexto corintiano que cumprimento nossos 5 empregados. Eles, todos corintianos, comemoram o retorno da bandeira alvinegra à sede da associação, depois de 4 longos anos. Bandeira que foi fincada ali pela última vez pela amiga, a desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockman. A Matra 15, a gloriosa Matra 15, não merece nada menos do que o campeão da Libertadores e o campeão do mundo. Agradeço também ao excepcional grupo de magistrados que hoje comigo assumem a Matra 15 e a SMAT 15. Muitas lutas nos esperam. Obrigado pela dedicação e pelo comprometimento com as causas associativas. Muitas vezes em detrimento
do convívio familiar e dos amigos. E falando em amigos, agradeço aos meus amigos pela presença presente, pleonasmo proposital que define a amizade. E como não poderia deixar o ira de fora nessa hora, digo a cada um de vocês, nesta vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer que vejo flores em vocês. Momentos ímpares da vida também sejam alguns agradecimentos especialíssimos. E é nesse contexto que agradeço aos meus pais pelo exemplo de vida proba e dignidade de princípios. Sinto apenas que não puderam estar aqui hoje conosco. Agradeço a minha filha Ana Clara pela rica convivência e pela troca de experiências. Nunca é demais dizer que eu e sua mãe temos muito orgulho de você. Com certeza fomos abençoados. E por último e mais importante, agradecimento a você, Cíntia, minha esposa. Parodiando Cazuza, mas sem ser exagerado, você é o amor da minha vida, daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Que todos saibam, se é que alguém agora não sabe, depois das palavras da desembargadora Aita, mas se estou aqui hoje, na magistratura e nas associações, é porque você incentiva e apoia, e com aquela força que só as mulheres têm, cria as condições para que enfrentemos a distância, com a qual nunca nos acostumamos. Enfim, pedindo emprestado as palavras do Legião Urbana, é sempre só você que me entende do início ao fim. E é sempre só você que tem a cura para o meu vício de insistir na saudade de tudo aquilo que eu ainda não vi. A gratidão também é eterna. Feitos esses merecidos agradecimentos, encaminho-me para o encerramento. Mas para tanto necessito retomar o início, pois embora tenha indicado quem somos nós e a que viemos, remanesce uma pergunta sem resposta. Para onde vamos? Para respondê-la, incluo todos nós magistrados nessa indagação, mas não é só. Desafio todos nós a cada vez mais nos tornarmos protagonistas dos sonhos que podemos ter. Para onde vamos? Lembrando as palavras de Fernando Pessoa, de que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, e de que os homens, e as mulheres também, são do tamanho de seus sonhos, vamos fazer a travessia de que nos fala o escritor e poeta. Há um tempo em que é necessário abandonar nossas roupas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, ficaremos para sempre à margem de nós mesmos. Vamos então, todos juntos, fazer a travessia rumo ao resgate da dignidade da magistratura. Mesmo porque, como já diziam os engenheiros, aqueles engenheiros, quem duvida da vida tem culpa. Quem evita a dúvida também tem. Somos quem podemos ser. Sonhos que podemos ter. Muito obrigado. Com a devida autorização, declaramos encerrada essa cerimônia, convocando todos os empossados para realizarmos uma foto oficial da nova diretoria da Matra 15 e da SMAT 15 aqui no plenário.